A música chama-se Profecia. Faço até o convite para você acessar agora o canal, agora não, depois do programa Sorrindo para a Vida, o YouTube da gravadora Canção Nova, Música Canção Nova, e escutar essa música. Coloca lá Profecia Canção Nova, Emanuel, Dauana, é fácil de achar, é um lançamento, não só no YouTube, mas em todas as plataformas digitais, tá bom? Escolha a melhor maneira de você ouvir essa música, me permita cantá-la para começar daqui a pouquinho a meditação da Palavra de Deus. Tempos difíceis, rumores de guerra e tribulação. Acaso ainda se encontrará fé sobre a terra? Nesta ocasião, os dias são urgentes. A quem enviarei? Quem vai profetizar? A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, nação eleita que apressará a volta do Senhor, com a própria vida testemunhar o regresso do Rei. Tua voz ouvi, eis-me aqui, vou anunciar a toda criatura tua glória em mim. Eu quero sim, vem Senhor Jesus, Maranata. Tua voz ouvi, eis-me aqui, vou anunciar a toda criatura tua glória em mim. Eu quero sim, vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Consumidos por teu reino, damos honra ao Cordeiro. Vem, desperta o teu povo, vem, aviva-nos de novo. Tua voz ouvi, tua voz ouvi, eis-me aqui, vou anunciar a toda criatura tua glória em mim. Eu quero sim, vem Senhor Jesus, oh, oh, oh. Tua voz ouvi, eis-me aqui, vou anunciar a toda criatura tua glória em mim. Eu quero sim, vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 38, versículos do 10 ao 24. Muitas vezes, quando falece alguém perto de nós, um amigo muito íntimo, uma pessoa que foi referência para a gente, referência de trabalho, de ajuda, foi um mestre, sabe? Participou daqueles momentos essenciais da nossa vida, nos dirigiu. Às vezes essa pessoa é o companheiro, a companheira que Deus deu pra gente, que partiu, faleceu, deixando um rombo, né, no nosso coração, um vazio dentro de casa. Às vezes quem faleceu foi a mãe, né? Ontem a gente falava ser unânimes, e até eu fazia essa comparação, que ser unânime é ter um só ânimo e uma só alma, e eu dizia que as pessoas animadas, elas são a alma da casa, né? Sabe muito bem o que é isso quem perdeu a mãe, porque quando você visita parece que a casa morreu, né? Cadê a alma daquela casa? Às vezes não dá mais nem vontade de voltar, por causa das lembranças que lembram a falta da pessoa.
por vezes é um filho que partiu precocemente por causa de uma enfermidade, por causa de um acidente, por causa de uma tragédia em que a sua vida foi tirada. E quando essas coisas acontecem, muitos de nós não sabemos o que fazer, não sabemos. Mas a palavra de Deus é direção para a vida da gente. Ela tem coragem e amor suficiente para dar conselho a nós quando ninguém ousa nos aconselhar. Porque na hora da morte de alguém, né? Há muitas pessoas que têm o receio até de dar uma palavra e de repente agravar a situação, ofender. Muita gente que até acertaria no conselho se cala, mas não a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é remédio para a nossa alma e direção para a nossa vida. Então, se você passou, está passando, e até conhece alguém que está enfrentando uma situação assim, esta palavra é para você, esta palavra é para esta pessoa. E olha o que diz o Senhor: filho, derrama lágrimas por um falecido, chora por um falecido, põe-te a chorar, põe-te a chorar como quem recebeu um duro golpe. Segundo o costume, encobre o cadáver e não despreze a sua sepultura. Chora amargamente, faze a lamentação e observa o luto segundo ele merece, durante um dia ou dois, para evitar a maledicência. E depois de chorar a morte, um dia ou dois, consola-te da tristeza. Consola-te, pois da tristeza procede com rapidez a morte. E a tristeza do coração abate as forças. Na solidão perdura a tristeza. E uma vida de pobre é maldição para o coração. Não entregues teu coração à tristeza. Não entregues teu coração à tristeza. Mas afasta-a para longe de ti. E lembra-te do teu fim. Não continues recordando o morto, pois não há volta. Em nada o ajudarás e a ti mesmo prejudicarás. Lembra-te do seu julgamento, que será também o teu. Ontem para mim, hoje para ti. Como o morto descansa, deixa também descansar a sua memória. Consola-te a seu respeito, quando tiver partido o seu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitas vezes, em situações assim, dificílimas, acende uma luz no meu coração e a resposta vem clara. E de vez em quando alguém pergunta assim: mas de onde você tirou essa direção, meu Deus do céu? Como é que você sabe disso? E eu preciso confessar a você que muitas vezes eu me esqueço que boa parte, mas boa parte que eu digo é muita coisa, eu aprendi com o livro do Eclesiástico. Porque quando eu vivi o meu encontro pessoal com Jesus, eu tinha 14 anos e quis Deus me educar através deste livro. Deus me deu um mestre, Deus me deu um professor, um conselheiro, um amigo, para poder me ensinar o que na vida eu não sabia. Sabe quem? O livro do Eclesiástico. E ali eu aprendi, aos meus 14 anos, a educar filho, homem. Ali eu aprendi a educar filha, mulher. Não tenho filha, mulher, mas sei educar. Como que você sabe se você não tem? Aprendi com o melhor dos melhores.
Aprendi com a palavra de Deus. Porque o jeito que você trata um rapazinho é diferente do jeito que você trata uma mocinha. Não é melhor ou pior. É diferente, porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. Podem dizer o que for, a necessidade de uma moça é diferente da necessidade de um rapaz. E servir é você ajudar a pessoa dentro da necessidade real que ela tem, segundo a natureza da pessoa. Não adianta ficar querendo enfeitar o pavão, que você só vai conseguir trair o seu bom propósito de ajudar. Então tem diferença? Tem. Com esse livro da Bíblia, eu aprendi como me comportar à mesa. Como beber se tiver bebida à mesa. Como me relacionar com uma pessoa mais poderosa, com mais influência, que poderia até, em alguma situação, me prejudicar. Este livro ensina para a gente como é que a gente deve se comportar num tribunal. Como é que a gente deve se pôr diante de um juiz. Como é que a gente deve realizar os nossos negócios. Ele nos ensina como organizar a nossa vida, o que vem primeiro, as prioridades. Ele nos ensina a discernir as boas companhias das más companhias, porque se fosse fácil, não tinha muita gente que estava pagando caro preço de ter andado com más companhias. Não andou porque achava que ia se dar mal, que ia ser destruído, andou porque não soube discernir, não soube separar o joio do trigo. Com esta palavra eu aprendi o valor que tem uma amizade verdadeira e passei a desejar bons amigos. Porque amigo, gente, não é quantidade, é qualidade. Não adianta você ter muitos amigos se os amigos que você tem não forem bons. Ainda que você tenha um amigo apenas, que preste, que seja bom, e você não vai padecer de solidão. E entre tantas coisas que eu fui aprendendo, aprendi o que está aqui e o que eu estou compartilhando com você nesta manhã. Filho, derrama lágrimas por uma pessoa falecida. Se a pessoa te era próxima e morreu, chore a perda. Nós não estamos chorando a pessoa, porque a pessoa está melhor do que a gente, principalmente se é uma pessoa que caminhou com Deus. Essa pessoa entrou na amizade de Deus. E o que a gente padece aqui, ela já não padece mais. Então nós não estamos chorando a pessoa, nós estamos chorando a falta que ela vai nos fazer. O povo me pergunta assim, como é que vai a Canção Nova sem o Padre Léo? O Padre Léo não, o Padre Jonas. Vai de vento em popa. Porque o Padre Jonas deixou a Canção Nova, certinha no caminho. O legado inteirinho por escrito. E já havia muitos anos que o Padre Jonas só intervinha em coisas essenciais. Deixou a Canção Nova caminhar. E olha, nos últimos anos, ele quietinho, assistindo a Canção Nova pela oração e pelos bons conselhos nos momentos necessários. Porque a Canção Nova já tinha aprendido a andar no compasso que Deus tinha determinado para ela. Então, em relação à direção da Canção Nova, com o falecimento do nosso querido Padre Jonas, a Canção Nova não foi impactada nos seus rumos, mas eu tenho que confessar a você que, olha, a gente chora a perda dele. Um prejuízo pessoal para nós, para o nosso afeto. Um duro golpe. Um duro golpe, porque nós o amamos. Então, saber que por enquanto a gente não vai encontrá-lo mais, isso dói dentro da gente. E a gente derrama ali as nossas lágrimas mais por nós do que por ele. Porque ele, eu tenho certeza que está na amizade de Deus, na glória de Deus. Mas a nós aqui faz falta, viu? Você poder bater na porta, pedir um conselho. Outro dia eu contei aqui, quando eu vivi um episódio de quase morte, que ele me mandou chamar lá, porque ele queria rezar pela minha cura interior. Eu respeitei
ali os momentos de enfermidade que ele viveu, a velhice que chega, gente. E não ficava toda hora lá zumbizando na cabeça dele. Eram poucos os momentos que eu tinha de encontro com ele, mas quando acontecia, eram bons, eram intensos. Então, eu choro a minha perda, não é? Chore a pessoa que partiu, como quem recebeu um duro golpe. E segundo o costume, encobre o cadáver. O que é isso aqui, encobre o cadáver? Enterra, põe na sepultura, não é? Cuida do corpo. Por isso que não está escrito aqui enterra, porque tem alguns lugares que o corpo não é enterrado, ele é posto na rocha. Lá na Terra Santa era assim, os sepulcros, muitas vezes cavados na montanha, na rocha, colocava lá o corpo e punha a pedra. Jesus foi posto num sepulcro assim. Em outros lugares, você cava um buraco na terra, coloca o corpo. Cada lugar tem um costume. Segundo o costume, encobre o cadáver e não desprezes a sua sepultura. Chora amargamente, faze a lamentação. A gente não toca a vida como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a conta vem. Quando a gente não chora o luto, isso lá na frente vai explodir em tristeza, em ansiedade, em depressão, em doença, porque a gente não quis enfrentar aquela perda. A gente ficou na fase da negação, né? Há muitas maneiras da gente negar a morte da pessoa, fazendo de conta que não aconteceu, não querendo pensar nisso. Não, o que diz a palavra de Deus para nós? Vai lá, pelo amor de Deus, e chora a pessoa. Eu conversava com um sacerdote e ele me explicava como é que a gente chora uma pessoa que morreu. Não é no dia do enterro. No dia do enterro você vai lá e deixa o corpo. Porque está tudo muito alvoroçado dentro da gente, sabe? É muita gente vindo, é parente chegando, é serviço de funerária, é ir lá ver o corpo, reconhecer o corpo, né? Liberar o corpo. É muita coisa difícil para se viver, a pessoa fica atordoada. Aí ela vai, deixa o corpo lá no cemitério. O dia de chorar o corpo é no outro dia. Aí você volta para se despedir da pessoa, para poder enfrentar a realidade da perda, para poder derramar as lágrimas pela saudade que vai ficar. Chora amargamente, faz a lamentação, observa o luto, segundo o merecimento da pessoa. Durante um dia ou dois, para evitar a maledicência. Márcio, mas por que a gente tem que ir lá e viver o luto e chorar a pessoa? Para calar as más línguas. Porque nós que cremos em Deus, nós acreditamos que essa despedida não é para sempre. Nós cremos na ressurreição. Então, a nossa despedida não leva ao desespero. Porque se desespera quem acredita que perdeu para sempre a pessoa que tanto amou. Nós confiamos em Deus que nós havemos de reaver as pessoas que partiram antes de nós. Então não é desespero, mas tem muita gente que não crê assim e que fica observando. E se a gente não chora, a pessoa fala mal da gente. Para mim, eu vou confessar para você, para mim é um drama velório. É uma coisa terrível, porque os meus sentimentos funcionam devagar, sabe? É que nem fogão a lenha, demora para poder esquentar. Depois que o fogo pega, pegou. Mas eu chego muitas vezes ali naquele velório, eu não consigo chorar. Porque a tristeza às vezes é tão grande que ela cala, né? A ficha parece que não cai, que a gente perdeu a pessoa. E depois a coisa vai vindo aos pouquinhos, vai doendo aos poucos em mim. Cada um é de um jeito. Tem gente que ali na hora já chora tudo, sabe? Já rasga a alma e depois tá boa, não é? Tem outros que não, demoram meses para poder fazer essa despedida. E ali na hora nem consegue, não é, chorar direito as pessoas. Tem gente que foge
da tristeza para o riso. Tem gente que ri em velório. Tem gente que tem crise de riso. E quem está ali à volta, julga, condena. Nem a gente se entende, minha gente. Você falar que você se conhece, que você se entende, e por que você reage sempre daquela maneira, você olha, a pessoa tem que ser muito conhecedora de si para conseguir dar uma resposta dessa com verdade. Nós não conhecemos tudo de nós mesmos, a gente não sabe dizer por que a gente reage assim, mas tem muitos olhos à volta que causam transtorno por meio de fofoca, por meio de palavras ruins, que machucam a pessoa que está de luto. Não é porque ela não chorou que ela não está sofrendo. Não é porque ela não está ali se derramando em lágrimas que ela não gostava da pessoa que partiu. Mas tem sempre uma língua maledicente, por exemplo, num velório, para poder tornar o sofrimento do outro ainda pior. Falta de caridade. Mas já que a gente sabe disso, evita a maledicência. Vai lá, chora a pessoa. Se você não foi ainda visitado pela tristeza, fica quietinho, fica caladinho, faça as suas orações, mantenha aí a sua contrição, a sua reserva durante 1 ou 2 dias, e depois disso, comece a se consolar. É hora de se levantar. Por quê? Porque da tristeza, versículo 19, procede com rapidez a morte. A tristeza mata a pessoa. A tristeza é causa de doença e a tristeza é causa de morte. Se você se mantiver numa condição de tristeza, você vai morrer antes da hora. Você não vai aproveitar em toda a vida que Deus te deu, porque os seus dias serão abreviados. Não é? Tem gente que fala que ninguém morre de véspera. Morre sim. Não é? É como quando uma pessoa diz que ninguém morre de véspera, é como se alguém dissesse assim, que todos os planos de Deus para a nossa vida se cumprem. Amigo, não se cumprem. Porque os planos de Deus para nós, quis Deus que dependesse da nossa resposta, da nossa liberdade. Deus tem um plano para a minha vida, que eu posso aceitar ou não. Eu posso dizer assim: Senhor, eu sei que Tu tens os Teus planos, mas eu também tenho os meus. A vida é minha e eu vou viver do jeito que eu quiser. Sabe o que Deus faz? Respeita. Mas para cada semente vem o seu fruto. E a pessoa vai colher as consequências. E pode ser que uma das consequências seja uma morte prematura, pelo caminho que a pessoa escolheu. E Deus não quer que seus dias sejam abreviados. Deus quer que você viva plenamente. Então console o seu coração, enxugue as suas lágrimas, porque da tristeza procede com rapidez a morte. E a tristeza do coração abate as forças. A tristeza do coração deprime a pessoa. A tristeza do coração arrasta para a depressão. E no isolamento, a tristeza permanece. Então, aquela pessoa que perdeu alguém precisa entender uma coisa: não é hora de você se isolar. 1 ou 2 dias, você se recolher, ok. Mas o Senhor nos deu recursos para a gente sobreviver à tristeza. E um dos recursos que Deus nos deu foi ter amigos. Nem sempre a gente precisa nesta hora do que o amigo vai dizer, mas a gente precisa da presença amiga. Que ele esteja ali, nem que seja para a gente olhar e saber: meu amigo está aqui, se eu precisar eu posso contar com ele, eu não estou sozinho. Esse aqui partiu, mas o outro está aqui em meu favor. E às vezes tudo que você precisa é um ombro amigo para você pôr a sua cabeça e para você chorar. Então, não faça da solidão o seu estilo de vida. Não faça da sua casa uma sepultura de corpo vivo. Porque um foi para o túmulo e o outro fez da casa um túmulo. Se enfiou dentro da casa, não sai para canto nenhum. Não visita mais as pessoas, não recebe mais visita.
não come direito, não cuida de si, cultiva a tristeza o tempo inteiro, sabe? Lembrando aquelas coisas que só põem a gente para baixo. Não esqueça a pessoa que faleceu, mas lembre-se dela viva e não morta. Lembre-se das coisas boas que você viveu com ela, porque isso honra a memória dela. Lembre-se dos risos, lembre-se das alegrias, lembre-se das vezes que você dividiu a mesa com aquela pessoa, da comida gostosa que você comia com ela, da comida gostosa que ela fazia para você, dos passeios, das histórias, do bem que ela te fez, e agradeça a Deus pelo presente de ter convivido com esta pessoa aqueles anos da sua vida, porque de verdade, aquela pessoa nunca foi nossa, sempre foi de Deus. E nós nunca fizemos nada para merecer aquela pessoa, sempre foi presente. E se aprove a Deus, até para o bem daquela alma, colhê-la agora. Quem sou eu para dizer ao Senhor: tu não me amas, tu me odeias, tu não cuidas de mim, porque levaste o meu amigo, porque levaste a minha esposa, porque levaste o meu filho. E se para que o seu filho não se perdesse para sempre, para a eternidade, Deus quis escolhê-lo agora, e você ficou sem ele por alguns anos, para que não tenha que ficar por toda a eternidade sem ele, você ainda diria as mesmas palavras, de que o Senhor não te ama? Nós temos um Deus que cuida de nós todos os dias da nossa vida, e cuida não só de nós, cuida dos nossos amores. Deus cuida dos nossos amores. Deus cuida daqueles que são importantes para nós. Então cultive a vida, não cultive a morte. A palavra de Deus, ela condena o culto aos mortos. Não condena o luto, mas condena o culto aos mortos. Sabe, é só você saber, para você saber a diferença, veja o fruto. O luto nos cura, nos liberta. Faz a gente chorar a tristeza para recuperar a alegria. O culto ao morto nos mantém na morte, na tristeza. Um dia me chamaram para rezar numa casa em que um homem muito rico havia falecido, mas ele tinha muito dinheiro e ele fez um seguro que garantia para ele uma UTI em casa a perder de vista. E já havia anos que, na verdade, só o corpo dele estava vivo. Na verdade, ele tinha não tinha como ele voltar. Só que ele tinha feito um contrato de maneira que se a seguradora desligasse os aparelhos, era uma fortuna, tinha que pagar uma multa milionária. A família não conseguia desligar. E a empresa não podia fazê-lo. A família conviveu com aquele corpo inerte na casa por anos. E alguém me convidou para ir lá para poder rezar pela família. Mas me avisou, a família está dividida. Porque alguns não aguentam mais, porque a casa respira morte. E outros, de jeito nenhum, quer que se desliguem os aparelhos. Então eu fui. Quando eu abri a palavra, o Senhor deu uma palavra de despedida. Gente, tinha anos que ninguém sabia o que fazer e o homem não morria. Tinha anos. A hora que eu proclamei a palavra e terminei de lê-la, dentro do meu coração eu tinha certeza, ele vai morrer. Virei para a pessoa que me convidou e disse, ele vai morrer. De repente passou um enfermeiro correndo, o homem morreu. Deus, através da oração, deu a ele e à família o descanso, porque estava se cultuando a morte. Sabe quando a gente cultua a morte?
Quando a gente guarda aquela peça da pessoa, aquele sapato que a pessoa calçava e não vai calçar mais, aquela camisa que a pessoa usava e não vai usar mais, aquela ferramenta que a pessoa tanto gostava e não vai usar mais, e aquele prato, aquela poltrona, e a gente olha com tristeza, e todas as vezes que a gente olha para aquilo, a gente lembra triste da falta da pessoa. Você está acabando com você se você fizer isso. É o que diz a palavra de Deus para nós. Isso vai abatendo o ânimo da gente, vai abatendo as nossas forças, porque ali, nesse isolamento, para viver esse culto, perdura a tristeza, que tira a pessoa de todas as suas atividades. Por isso que diz, uma vida de pobre é maldição para o coração. Como assim uma vida de pobre? Uma vida miserável, porque nem trabalhar mais para se sustentar a pessoa quer. Desistiu da vida, passou a ter uma vida miserável. E aí a palavra de Deus nos diz, isso é uma maldição para o coração da pessoa. Qual é a ordem de Deus diante disso? Não entregues o teu coração à tristeza. Não entregues o teu coração à tristeza, mas afasta para longe de ti. Não entregues a tua alma à tristeza. E tem muita gente que é abatido pela tristeza de uma perda, mas tem muita gente que está abatido pela tristeza das muitas preocupações. Tem gente que enterrou um falecido, e tem gente que está enterrada debaixo de muitas preocupações, de maneira que não consegue viver, e está se entregando à tristeza. Olha a ordem do Senhor para você. Deus que te ama está te dizendo: não entregue a sua alma à tristeza, porque pela tristeza todo mundo passa. Quando eu fui enterrar o meu pai, eu não estava dando saltos de alegria. O coração confiante. Confio na palavra de Deus que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E na medida daquilo que era possível, meu pai mantinha a sua fé em Deus, porque cada um tem as suas limitações. E procurava ir à missa quando podia, e rezava o seu tercinho constantemente. De uns anos para cá, o papai já vinha buscando a confissão, recebeu a unção dos enfermos. Então, se você me perguntar, estou consolado, não é? Mas olhar para aquela pessoa que está ali deitada naquele caixão e pensar quantas vezes eu sentei nesse colo, quantas vezes esses braços me jogaram para cima quando eu era pequeno, quantas vezes a gente ali pobre, numa época que nem carro tinha, ele saía para passear a pé com a gente em volta da quadra. Isso eu não tenho mais, isso acabou. Mesmo que você fale pouco com o seu pai, com a sua mãe, não é? O fato de saber que você pegando um telefone, ligando, ou você indo lá, você vai poder falar, isso já é um consolo. Você saber que você não tem mais isso, dói dentro da gente, e doeu em mim também. Então eu te digo, pela tristeza todo mundo passa, mas você se entregar, isso é que é o mal. O mal é a gente se entregar, porque a tristeza estiola o coração, a tristeza esgarça o coração. E a palavra de Deus nos ordena que nós não deixemos de lutar contra aquilo que nos entristece. Tem coisa entristecendo você? Lute contra isso, meu Deus. Dá um jeito, peça sabedoria a Deus, põe os seus joelhos dobrados, vá em oração, clamar ao Senhor que te ilumine, para você mudar essa condição de tristeza, porque ou Deus vai te ensinar o que fazer para mudar a situação, ou Ele vai te dar uma força maior do que a situação para que ela não te cause mais tristeza, mas de um jeito ou de outro, você vence a tristeza, porque Deus não quer que você seja uma pessoa triste. Não existe santo triste. Tenho certeza que você nunca ouviu falar de São Tristonho. Sabe por quê? Não existe. Não existe. Todo santo encontrou-se com o Senhor.
crê na ressurreição, nem a morte é capaz de roubar a alegria de uma pessoa de Deus. A nossa alegria permanece entre lágrimas, nós somos alegres em meio à saudade, falta um pedaço, arranca um pedaço da gente, sabe? Porque a morte tira pedaço na gente, tira pedaço, mas não arranca a alegria. Então a palavra de Deus nos manda, primeiro, que nós não deixemos de lutar contra o que nos entristece, e segundo, que nós não nos abandonemos ao desalento, se isolando, não é? Na solidão perdura a tristeza. Para quem que é esta palavra? Para aquele que diz assim: não quero mais viver, sem essa pessoa a minha vida não tem sentido. Gente, a vida da gente só não tem sentido se a gente se perde de Deus. Fazer de uma pessoa o sentido da nossa vida é idolatrar a pessoa, é tirar Deus para pôr alguém no lugar. Pode ser a pessoa que a gente mais ama, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. A Deus o que é de Deus, a pessoa o que é da pessoa. Todo o amor nosso para aquela pessoa, mas o primeiro na nossa vida é Deus. Então não posso dizer que sem aquela pessoa minha vida não tem sentido, sabe? É de certa forma uma desconfiança e uma falta de fé na salvação da pessoa e na ressurreição da pessoa, não é? Quando eu me abandono ao desalento, eu estou desacreditando da salvação, eu estou desacreditando da ressurreição, e eu estou preferindo curtir aquela angústia. Deus não quer que nós fiquemos nos atormentando com essas ideias, nos atormentando com essas preocupações, porque Ele é nosso Pai e nos ama. Então Ele diz aqui: olha, não continuas, não entregues o teu coração à tristeza, mas afasta para longe de ti, e lembra, sua hora também vai chegar. Não continues vivendo em função do morto. Recordando o morto aqui é toda hora. Recordar é trazer de novo a mente, a memória, o coração. A pessoa toda hora está trazendo outro, está trazendo outro, está trazendo outro. Não continues recordando o morto, pois não há volta. E isso em nada o ajudará. O ajudará a quem? Ao morto. Ficar toda hora trazendo a pessoa de volta à mente, falando, não vai ajudar a pessoa falecida. E olha aqui o que diz em seguida: e a ti mesmo prejudicarás. Lembra-te do seu julgamento, que será também o teu. Qual julgamento? A hora da morte. Ontem para mim, ontem para ele, hoje para ti. A hora de todo mundo chega. Deus não quer que você passe o resto da sua vida se atormentando com preocupações que não estão nas suas mãos. Confie a alma da pessoa a Deus. Confie também a Deus as suas preocupações, porque Deus te ama e é o seu Pai. O que é a gente viver? Não é? Porque às vezes a gente pensa que viver é ter o coração batendo. Bom, esse senhor que eu falei para você, que estava lá ligado nas máquinas há muitos anos, o coração dele batia, você ia dizer que ele estava vivo? Porque estar vivo não é ter o sangue circulando no nosso corpo e de repente a nossa respiração ser mantida artificialmente e um coração ali pulsando, mas pulsando até a custa às vezes de muitos remédios, e você não estar consciente, você não viver. O que é viver? É ter o coração alegre. Por isso que a gente não pode se deixar abater pela tristeza, porque quem vive triste não tem vida. Por isso que o Senhor está sempre se manifestando para a nossa cura. Entre os carismáticos fala demais de cura interior, cura física, libertação, porque a vida é isso, irmão. Porque se a gente não tem um coração curado, a vida não vale a pena, porque a gente vive como um morto-vivo. A gente precisa da alegria para ter vida. Viver é ter o coração alegre. A alegria faz bem, a alegria provoca bondade, a alegria chama à santidade. Quando uma pessoa está alegre, ela quer ser mais de Deus, ela quer fazer o bem, ela quer evitar o erro.
A alegria chama a pessoa para a vida santa. E mais, a alegria torna a pessoa mais bonita. Se você quiser ficar feio, seja triste. A tristeza enfeia a gente. A alegria embeleza a gente. A alegria não só dá gosto à vida, como ela fortalece a saúde e prolonga a vida. E ser alegre é uma escolha. É dom de Deus. É graça, mas é uma escolha. Você acha que todos os dias, quando a gente vem aqui para o Sorrindo para a Vida, a gente não teve que fazer uma escolha quando saiu da cama? Às vezes cansado, às vezes doente. A gente nem precisa falar muito para você perceber, porque muitos que nos acompanham há anos, todos os dias, sabem quando a gente está mais tristonho, quando a gente está mais quieto, quando a gente está cansado, não é? E sabe quando a gente está com dor, sabe quando a gente está doente. A gente vem aqui no programa, a pessoa sabe que a gente está doente. Teve um dia que eu vim, achei que eu estava assim, super tranquilo, que eu passei o melhor de mim para as pessoas, e eu acho que eu fiz isso. Mas um amigo que me acompanhava de longe, amigo é amigo, né? Ligou e disse: você estava bem no programa, mas tem alguma coisa diferente. O que foi que aconteceu? E ali eu pude contar para ela. A pessoa percebeu, não é? Porque apesar de tudo que nós vivemos, nós não nos deixamos abater pela tristeza. Nós estamos aqui dia após dia por uma escolha que nós fazemos. Ser alegre e sorrir para a vida, minha gente, é graça de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para isso, mas também é uma escolha que a gente faz. Não é ser um bobo alegre, não é fazer piada de tudo, não é rir à toa, não é agir como um idiota, mas é você se permitir ser feliz com o que você tem, e é estar contente e agradecido a Deus. A alegria dribla as nossas derrotas, sabe? É duplamente derrotado quem, depois de ser derrotado, se entregou para a tristeza. Não! Caiu, levanta. Foi derrotado, meu amigo, foi derrotado nessa matéria, você dá a volta, você vence em outra matéria, ou nessa mesma daqui a pouco. Você agora já aprendeu um caminho para o fracasso, já sabe o que deve evitar. Tenta de novo, uma hora você vai acertar. Faz com alegria que você vai driblar a derrota, porque a alegria abre caminho para a gente recomeçar. E agora é o momento de nós nos darmos uma chance, dar uma chance a nós mesmos. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Coloque as mãos sobre o seu coração. Se dê uma chance. Tenha compreensão com você mesmo. Tenha compaixão de você, por causa de tudo que você escutou nesta palavra. Talvez você já tenha se lamentado demais. Às vezes nós choramos a perda de uma pessoa, mas às vezes a gente chora a perda que um acidente tirou de nós uma mobilidade. Às vezes choramos o luto por causa de uma cirurgia que, para salvar a nossa vida, nos limitou em muitas coisas. Talvez o seu choro porque você perdeu coisas que você demorou muito tempo na vida para conquistar. Talvez a boa fama, a reputação, o dinheiro. Mas agora é hora de você se dar uma chance, ter compaixão de você mesmo, aceitar-se com amor e parar de tomar partido contra você mesmo. Deixe de pessimismo, deixe de derrotismo, reaja. Talvez para você retomar a sua vida você precise perdoar alguém, e talvez essa pessoa que você precise perdoar é você mesmo. Perdoe-se, confie em si mesmo, aprenda a conversar com o seu coração para consolar a você mesmo, porque a tristeza mata, a tristeza adoece a gente, nos faz morrer mais cedo, a preocupação envelhece a gente, diferente de um coração luminoso, bom e alegre. Senhor, nós te pedimos, derrama sobre nós a tua graça, Senhor, para nos consolar das nossas perdas e de todas as tristezas. Senhor, nós te pedimos a graça de nos perdoar, inclusive por não ter aproveitado
as chances todas que nós tínhamos daquele convívio, daquela amizade, do desfrute daquela situação, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a graça de nos perdoarmos a nós mesmos e romper com esse ciclo de tristeza e avançar com a nossa vida. Mas nós sabemos, é a escolha nossa, mas também é graça, é dom de Deus. Então nós te pedimos, ampara-nos com teu Santo Espírito agora e dá-nos o dom da alegria. Dá-nos o dom da alegria, Senhor. Dai-nos o dom da alegria. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. Quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. Ouça a voz do Senhor essa manhã. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. Chama pelo Senhor. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, chama. Venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. Oh, meu Senhor, muito obrigada, Jesus, por essa visita nessa manhã. E só podia ser Jesus para trazer essa alegria para nós. Você que vive o luto, você que passa por essa situação, todos nós, né? Aqui nessa bancada, o Márcio está ladeado de duas órfãs, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe aqui para essa terra, a Val também, mas nós fazemos esse exercício diário, inclusive, nada é coincidência, tudo é providência. Ontem, Márcio, foi aniversário da minha mãe, se ela estivesse viva, completaria 81 anos. E eu vivi exatamente essa experiência de fé. Ontem foi dia de chorar, porque eu me recordei de muitas coisas, mas hoje foi dia de sorrir para a vida. Eu levantei, estou aqui, né, os olhinhos inchadinhos, mas sorrindo para a vida, porque nós temos fé, vamos lutar pela santidade, e se Deus quiser e Deus quer, né, Val? A gente vai encontrar os nossos amados lá no céu. E essa frase ficou para mim aqui: Deus cuida dos nossos amados. Deus cuida dos nossos amados, os que já viveram a sua Páscoa e principalmente aqueles que estão peregrinando nessa terra. Eu sou testemunha, a palavra de Deus funciona, viu, gente? Funciona. Opa! O consolo de Deus, ele é constante. Deus nos consola todos os dias. A gente enfrenta uns dias mais difíceis, outros mais fáceis, mas a gente consegue sorrir para a vida e ser feliz, apesar dos pesares. Deus não deixa ninguém no prejuízo. Gostei demais hoje, viu, Márcio? Inclusive, acho muito importante nós pegarmos o link de hoje e partilharmos com os nossos. Pelo Brasil porque todo. Na nossa família a gente tem muita gente que passou por isso e que está em algum estágio que o Márcio falou do luto, que cada um vive o luto de uma forma, mas eu tenho certeza que vai ajudar todos nós, porque como o Márcio falou, o livro do Eclesiástico é um mestre, né? Posso dar uma sugestão também? Aproveitando a trilha da cura nesse tempo, Padre Léo, tem um livro dele, até o Márcio usa muito, gosta bastante, tem um acampamento, A Cura dos Traumas da Morte. Muito Acho que, bem além da pregação do Márcio hoje, esse livro vai poder te ajudar, né, a viver esse tempo de luto e a alegria da ressurreição.
Amém. Mostra uma lembrança boa. Bem lembrado. Loja.cançãonova.com ou 12-3186-2600. Você consegue adquirir esses e outros materiais de evangelização que vão contribuir com você, hein? A gente tem 20 minutos, é isso? Brincadeira, diretora? Olha, deixa eu falar rapidinho aqui algumas participações ajudando a Canção Nova. Teve Pix Padre Jonas, teve Pix pela palavra de hoje, Ai, que bom. dia 23. Teve o Juliano disse, Val, eu estou enviando R$100 para ajudar a Canção Nova que mudou a minha vida. A Andréia também está aqui juntinho com a gente, né, André? Nossa, ambos doando R$100. Obrigada, peguei aqui um atrás do outro. Vanessa, enfim, povo de Deus maravilhoso, rezando, dando feedback, deixando pedido de oração. Deus lhes pague. Como a hora já vai avançada, vou trazer um testemunho da graça de Deus. Você precisa, tá bom? Um testemunho um pouco mais curto, mas agradeço a tantas pessoas e faça isso. Testemunho que Deus tem feito na sua vida. Precisamos testemunhar que nosso Senhor segue agindo no nosso meio e que Ele ouve a nossa oração. E aí, Paula, o testemunho é de... Ela se identificou, mas eu não vou identificá-la. Eu peguei um de vários que chegaram a partir da pregação de ontem. Teve de hoje também, tá, gente? Mas também os testemunhos da oração de hoje, de ontem. E uma pessoa, ela disse assim, Val, bom dia. Disse aqui a cidade, o nome dela. Eu quero agradecer a vocês por esta obra maravilhosa. Ontem, que foi dia 22 de junho, tá bom? De 2023, a palavra me tocou muito. Mas quando a Paula falou para apagar todas as conversas e tudo que podia prejudicar as pessoas, eu logo me lembrei que eu tinha conversas e fotos de quando meu marido estava me traindo. Eu já o havia perdoado, mas eu me apegava a essas fotos, essas conversas. Às vezes eu abria os arquivos e aquilo me machucava novamente. E Deus foi curando meu coração. Eu também tinha conversa da minha cunhada, com meu cunhado e várias outras coisas. Deus me libertou pela palavra e pela oração. E sei que libertou também a minha família. Obrigada por todo o amor que vocês derramam sobre nós. Eu sou sócia, meu filho é sócio Kids e eu quero dizer como tantos, sou agraciada por Deus através de vocês. E eu também posso dizer o quê? Ela escreveu aqui. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Gente linda, não? Escolhido a dedo esse testemunho, Val. Eu Foi agradeço você por tê-lo trazido. E aproveito para dizer, à luz deste testemunho, não guarde lixo dentro do seu coração, da sua alma, dentro do seu cofre, dentro de uma caixa, com fotos, documentos. Eu lembro quando ontem Deus deu essa palavra de ciência para Paulo, haviam documentos guardados contra pessoas para prejudicar, para destruir vidas. Livre-se destas coisas, para que você tenha fôlego para viver na graça de Deus. Amém. Talvez você não acompanhou ontem, mas Deus fez com que você ouvisse esse testemunho agora, para também você experimentar essa libertação. Amém, amém. Deus é bom, né? Que bom que nós temos as reprises, que bom que nós temos o Canção Nova Play. God is good. Deus é bom todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom o tempo todo. Olha que coisa boa. Nós no início do programa falamos bem do projeto da Almas, graças a Deus. Só quero agradecer, Márcio, porque nós chegamos aos 66% do projeto da Almas, graças a Deus. Subimos 3%. Então, repetimos o de ontem, né? O resultado de ontem. Está faltando 34, eu quero chamar a atenção que agora começou a apertar os dias, né, Val? Faltam 6 dias úteis, são 5,6% ao dia. Hoje é o dia de quem ama a Canção Nova reagir, Márcio Mendes. É isso aí. E a gente tem um endereço na tela agora, para quem acompanhou Sorrindo para a Vida e pode dizer, eu ajudo, é bom ajudar a Canção Nova, eu vou ajudar, pode contar comigo. Aí o endereço, pix.doação@cançãonova.com. A gente conta com você para continuar. Se por acaso você não está adaptado a esse meio que é o Pix, não se sente confortável de ajudar por meio dele,
entra aí no site doação.cançãonova.com e você pode escolher uma outra forma. Dá para imprimir boleto, dá para você fazer transferência nas várias contas que a Canção Nova tem ali. Nós temos os aplicativos que também facilitam muito para você fazer a doação através do seu smartphone. Pode ajudar através do cartão de crédito. Boleto, né? Boleto, tem muitas formas para você ajudar. Escolha a sua. O importante é ninguém ficar de fora. Verdade. Tá certo? Então, estamos contando com você para esse dia de hoje. Márcio, bom final de semana. Olha, eu gostaria de lhe dizer que faltam 70 dias. Ei, falta 70 dias. 70 dias para o acampamento de oração Sorrindo para a vida. Aqui na Canção Nova, Cachoeira Paulista, nós estamos esperando você. Já fez a reserva na pousada, no hotel? Corre aí, Olha, gente. agora é a hora boa para você já pesquisar as passagens, porque com essa distância dá tempo de comprar passagem barata e você se organizar. Ah, vai ser bom demais, hein? Vai ser uma festa. Ô Val, mas tem gente que tá vindo agora para esse final de semana para o acampamento Trilha da Cura e sejam bem-vindos à Canção Sejam Nova. bem-vindos, Deus abençoe você. A Canção Nova é também a sua casa. Fim de semana dá para contribuir pelos meios eletrônicos, então não deixe de ajudar a Canção Nova. Até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Emanuel, valeu pela tua presença. Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Fica a dica para você ouvir essa música Profecia no YouTube da Canção Nova. E sabe, quando você escuta as músicas da Canção Nova, você também está ajudando o projeto Dai Minha Almas, tá bom? Diretamente, verdade. A gente encerra aqui com o Emanuel. Corra lá nas plataformas digitais. Coloca assim, Profecia Emanuel, já vai aparecer, tá bom? Já vai escutar. Tua voz ouvi, eis-me aqui, vou anunciar a toda criatura a tua glória em mim. Eu quero sim, vem Senhor Jesus. Tua voz ouvi.